Nenhuma das vítimas de Jeff Dahmer mereceram o que aconteceu. Dentro desses 17 rapazes, alguns deles nos provocaram muita comoção e uns até mesmo revolta. E dentro eles tinha apenas um garoto de 14 anos, que é o Conerak Sintan-Sofone. Um garoto que poderia muito bem ter sido poupado se não fosse pela negligência da polícia na época. Eu sou Melker Rodrigues e desde já eu vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E aí pessoal, beleza? Seguimos aqui com mais alguns vídeos para falar de Dahmer, um canibal americano. Essa série que continua aí bombando, não apenas pelo fato da série em si, mas por esse caso real e macabro do assassino Jeff Dahmer. Eu tinha feito alguns vídeos já aqui no canal, então se você chegou agora e nunca me viu por aqui, eu te convido a acessar a playlist de Dahmer, que tá em algum lugar aqui nos cards. Eu já fiz vídeos da Glenda Cleveland, Tony Hughes e também uma análise completa da série. E agora eu vim aqui falar sobre ele. Um garoto que tinha a vida inteira pela frente, não dizendo que os outros também não tinham, mas Conerak Sintan-Sofone, espero ter pronunciado corretamente o nome, se eu não pronunciei já peço perdão desde já. Ele tinha apenas 14 anos quando foi vítima do psicopata Jeff Dahmer. Na série a gente vê que o Jeff, ele encontrou o Conerak ali com alguns amigos, certo? E falou que iria pagar uma bebida para ele, e ele foi, comprou de fato uma bebida para ele e falou: ah, vamos lá em casa, eu pago muito bem, eu vou te pagar $100. E o Conerak, ele ficou meio assim, será se eu vou, será se eu não vou? Mas ele pensou, minha família está precisando de dinheiro, está passando por necessidades, então vou nessa, vou pegar. Bom, então o Jeff levou o Conerak para o seu apartamento e eles começaram a conversar ali de pouco. O Jeff foi pegar a bebida para ele e tal, e tem um momento que o Conerak meio que começa a confrontar o Jeff. Ele fala: você não se lembra de mim, não é mesmo? E ele: não que eu me lembre. Aí ele fala que ele já tinha feito alguma coisa contra o irmão dele, o Sonsak. Inclusive o Jeff já tinha sido preso anteriormente justamente por ser flagrado tirando fotos, que ele tirou fotos desse menino, né, do irmão dele, e por isso que ele acabou sendo preso. Então o Jeff fez uma pergunta que até eu assistindo faria a mesma pergunta. Se você sabe o que eu fiz com seu irmão, então por que você está aqui? Foi aí que o Conerak fala: eu vim porque a minha família está precisando de dinheiro e você me prometeu que iria me dar R$100. E de uma certa forma foi isso mesmo, né, que o Jeff falou, e ele propôs a ele: olha, beleza, eu vou te dar uma bebida aqui, eu esqueci o nome da bebida, galera, mas não era cerveja, era um outro nome lá. Eu vou te dar uma bebida aqui e tal, vou te dar os R$100, certo? Mas eu gostaria de tirar umas fotos. E ele fala: não, beleza, mas me dá primeiro $100 e depois você tira as fotos. Ele: não, eu vou te dar aqui uma parte, vou te dar $23 agora e o restante quando terminar. Meio que para ser uma garantia, para você ver como que o Jeff foi articulado. Então ele conseguiu dopar o garoto. Ele dopou o garoto e ele fez assim uma coisa que, cara, isso é uma das coisas assim mais revoltantes da série. Eu enfatizei isso com alguns amigos sobre o quanto esse episódio, não o episódio 2 em si, mas tipo esse episódio com o Conerak, certo? Isso, o fato que aconteceu com o Conerak. Ele fez uma espécie de lobotomia na cabeça dele e colocou ácido clorífico, acho que esse que é o nome, se eu tiver errado me corrija aqui nos comentários, para transformar o Conerak numa espécie de zumbi. Ou seja, ele iria ficar em um estado quase que vegetativo, a gente pode dizer assim. Após realizar isso, o Jeff saiu, foi para algum lugar e o garoto acordou ali no meio do apartamento e saiu no corredor semi-nu, e as filhas da Glenda viram: nossa, o garoto tá nu aqui, gente, o que aconteceu? Então a Glenda chamou os policiais, o garoto tava totalmente em estado catatônico ali do lado de fora. Os policiais chegaram e bem na hora que os policiais chegaram, o Jeff também chegou. E claro, como o Jeff é muito articulado, e os policiais perguntaram: ah, você conhece esse garoto? Ele: sim, é meu namorado. Aí o pessoal, a Glenda mesmo falou: nossa, seu namorado? Não pelo fato de ser dois homens, mas pelo fato que tava claramente que aquele menino era menor de idade. Então ele falou: não, olha, ele só tá um pouco bêbado, a gente tava numa discussão,
não e tal, ele pediu pra eu pegar mais álcool pra ele, mas ele vai ficar bem. As filhas, né, da Glenda, juntamente com a Glenda, estavam, nossa, mas é sério, vocês vão acreditar nisso? Vão acreditar nisso que ele tá falando? E os dois policiais que... Cara, meu Deus do céu, daqui a pouco eu vou comentar mais desses policiais que, ao invés deles procurarem investigar o que aconteceu, não. Eles resolveram levar o garoto de volta pro apartamento do Jeff. Cara, isso me causa tanta revolta, mas tanta revolta, porque ele morreu não por um descuido dele. Talvez sim, talvez por algum descuido dele, talvez ele poderia muito bem ter dito não pro Jeff, certo? Mas ele teve sim a chance de fugir, ele teve a chance de escapar, mas pela negligência, e eu vou enfatizar isso até a morte, pela negligência da polícia, ele não conseguiu escapar. Pelo fato de que a polícia preferiu dar ouvidos a um psicopata, aí você fala, mas eles não sabiam que ele era um psicopata. O Conerak também não sabia. A Glenda também não sabia. Mas ela sabia que tinha alguma coisa errada acontecendo e ela tentou alertá-los. Então levaram o garoto de volta para o apartamento e os policiais, ao invés de entrarem, eles entraram na verdade, mas ao invés deles darem uma vistoria ali completa, eles sentiram aquele nojinho, sabe? Aquele nojinho de, nossa, será que eu vou encontrar coisas gays aqui nesse apartamento? Nossa, tô com nojinho, é melhor eu sair daqui. Eles não entraram justamente por isso. Eles pensaram, cara, eu não quero saber o que esses dois devem fazer aqui nesse apartamento. Deve fazer coisas horrorosas, essas coisas de gay. É um exemplo, assim, claro, de pessoa branca, privilegiada e homofóbica. Sim, pra mim isso é um exemplo claro de homofobia por parte dos policiais. E como eu falei pra vocês, vamos falar desses dois policiais que sim, eles existiram na vida real e, cara, desde já eu tenho zero empatia por esses dois policiais pelo que eles fizeram. Nós estamos falando de John Balcerzak e Joseph Gabrich. Para quem não sabe, quando a Glenda fez a ligação, quem atendeu foi o Balcerzak, perguntando do que aconteceu, que fim deu o caso do garoto e, adivinha, ele ignorou ela completamente. A página OAV Crime me concedeu o áudio original legendado da ligação da Glenda Cleveland para o policial no dia 27 de maio de 1991. E desde já agradeço a OAV Crime por ter me concedido a autorização de utilizar esse áudio disponibilizado por vocês. Então, vou colocar aqui pra gente escutar um pouco e já a gente volta. I'm sure further information must be needed. The boy was naked and bleeding. That this was a male child being raped and molested by an adult. Well, how old was this child? It wasn't a child, it was an adult. Are you sure? Yep. Are you positive? Because this child doesn't even speak English. My daughter had, dealt with him before, seen him on the street, catching earthworms. Yeah, no, it's all taken care of, ma'am. Are you sure? Ma'am, I can't make it any more clear. It's all taken care of. I mean, what if he's a child and not an adult? I mean, are you positive this is an adult? Ma'am, like I explained to you, it's all taken care of. It's as positive as I can be. Oh, I see. Okay, I can't. Like I explained to you, it's all taken care of. It's as positive as I can be. Oh, I see. Okay, I can't do anything about somebody's sexual preferences in life. Well, I'm not saying anything about that, but it appeared to have been a child. This is my concern. No, he's not. He's not a child. No, he's not. Okay? And it's a boyfriend thing, and he's got belongings at the house where he came from. He's got very pictures of himself and his boyfriend and so forth. So. Agora você entende o motivo da minha indignação? Se você escutou esse áudio, escutou essa ligação e já tá achando isso revoltante, espera que vai piorar. Os policiais, né, a gente viu isso já na série, mas na vida real também aconteceu isso. Esses policiais, primeiro, eles foram demitidos, né? Eles foram afastados por conta de todas as polêmicas que estavam acontecendo. Quando a poeira baixou, eles retomaram a polícia e seguiram a sua carreira
policial. E adivinha? Os dois foram aposentados com honras. Com honras, galera. O Balcerzak, inclusive, foi homenageado, recebeu homenagem em tudo, e o outro, Joseph, ele virou chefe de polícia e se aposentou com honras. É essa a justiça. Essa é a justiça. E quando a gente pensa que é só a justiça brasileira que é falha, a gente percebe que não é bem assim. A americana também é falha. E sabe uma das coisas assim que mais me dói, que mais me causa revolta, é a dor que o Jeff causou a toda a família. E quando a gente vê ali naquela cena do julgamento que o pai dele, o pai do Conerak, tá dando seu depoimento e fala de quando ele e a família dele vieram de barco ali pra América e nós éramos pobres, mas nós éramos felizes e tal. Jeff Dahmer tirou tudo isso de nós. Então, gente, isso é muito lamentável mesmo, porque era um garoto que tinha vida inteira pela frente. Eu sei que teve uma outra vítima também com 14 anos, certo? Mas o que mais me revolta nesse caso específico foi justamente o fato de que ele teve a chance de ser ajudado e ele não foi ajudado por pura negligência. E foi uma coisa que eu enfatizei também no vídeo da Glenda Cleveland. Ele teve a oportunidade. Ele teve pessoas ali que poderiam ter ajudado. Antes a Glenda e as filhas tivessem levado ele de ambulância para algum lugar. Mas é claro, quando a gente tá naquela pressão, naquela euforia, a gente não sabe muito bem o que fazer. E obviamente a Glenda recorreu às autoridades, recorreu à justiça. Ela fez o que achou que estava certo. E ela estava certa, certo? Mas eles não estavam. Entendeu? Então, isso me causa muita dor, isso me causa muita revolta, muito desespero, muita tristeza. Eu falo isso não apenas pelo Conerak, eu falo isso em nome de todas as outras vítimas. Nenhuma dessas 17 mereciam. Mas aí eu pergunto pra você, você sabia identificar um psicopata logo de cara? Você saberia que ele, aquele cara, aquele loiro bonito de olhos claros, ele ia ser o homem que ia te matar? Ele ia ser a última pessoa que você iria olhar na cara? Não. A gente não tem bola de cristal, galera, para adivinhar quando a pessoa é um psicopata ou um sociopata, enfim. Então não tinha como nenhum daqueles jovens descobrirem. Mas existiu a Glenda Cleveland. E se não fosse pela Glenda Cleveland, coisas piores teriam acontecido. Eu digo que o caso do Conerak é um dos mais tristes, mais revoltantes, assim como de todos os outros. E essa série está me fazendo refletir muito, não apenas por essas questões das vítimas em si, mas como a sociedade está agindo no dia a dia. A sociedade hoje está muito tóxica, a sociedade hoje está muito intolerante. Você não pode falar alguma coisa, a pessoa já interpreta de outra forma. Precisamos nos atentar a esse tipo de coisa, precisamos nos atentar aos detalhes, precisamos ter mais empatia pelo próximo. Aprender a se sensibilizar. Então, quando eu venho aqui, eu tenho todo o cuidado para não desonrar de forma nenhuma o nome de cada uma dessas vítimas, a memória de cada uma dessas vítimas e dos seus familiares. Então, estamos todos juntos aqui para defender eles, defender todas essas vítimas e não defender Jeff Dahmer. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão e até a próxima. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go.